Olá, meus amigos, um grande dia a todos. Hoje é dia 30 de julho de 2021, sexta-feira gelada. Acredito que aí onde você esteja não seja diferente. Mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra, trazer uma reflexão, trazer também uma palavra de fé e esperança, né? Queria compartilhar com vocês hoje, sempre naquilo que eu trouxer nos meus vídeos aqui no canal, eu sempre vou combater o ensino da igreja de mercado. E essa semana eu me deparei com duas situações. A primeira, um pedido de oração por uma irmã que está num leito de hospital, no estado bem grave por conta da Covid, né? Então a pessoa ela está entubada. E aí um pedido de oração por esta irmã. E na outra ponta também, num momento de lazer, né, toda terça-feira eu jogo ou tento jogar um futebol, né? E ali uma situação de uma pessoa, né, que aparentemente se relaciona com Deus, tem um relacionamento com Deus, que se diz cristã, no momento de fúria por conta de um lance ocasionado no nosso futebol, ali ela pôs para fora o que estava dentro dela. E são duas situações distintas, mas que ao mesmo tempo ela tem grande relevância naquilo que a gente, na forma com que a gente se enxerga em Deus. E eu queria trazer, né, esses fatos que aconteceram para que você possa fazer uma análise e ver a forma com que você tem se relacionado com Deus e principalmente dentro dessas igrejas de mercado, dentro dessas igrejas que cultivam mais o milagre ou fazem com que milagres ocorram e esquecem de trazer a palavra de Deus, a palavra que vai trazer esperança quando o milagre não acontece. É muito bacana quando o milagre acontece porque todos celebram o feito de Deus e, ao mesmo tempo, o poder de Deus fica evidenciado naquilo que aconteceu. Nem todo milagre é Deus quem faz, mas certamente quando você está dentro de uma dessas igrejas, você muitas vezes vê a manifestação desse poder, né? E vê os milagres acontecendo. Tanto é que o carro-chefe desses lugares é justamente a questão dos milagres, ou a mensagem do pare de sofrer, deixe de sofrer, que aqui nós temos o antídoto, nós temos a cura para o teu sofrimento. E aí você chega lá, você acaba sendo envolvido numa série de rituais, numa série de situações que não tem base nos evangelhos, base na palavra de Deus, mas eles fazem porque eles buscam constantemente os milagres, porque eles vivem de milagres. E a gente precisa entender uma coisa: as nossas experiências, né, com Deus, ou os nossos milagres com Deus, não é teologia, não é algo que tem que ser apregoado e falado porque vai acontecer na vida de todo mundo. Não. O milagre é algo extraordinário, mas nessas igrejas o milagre ele acaba sendo banalizado. Então, eu vou dividir essas duas situações que me ocorreram ao longo desses últimos dias. A primeira, como eu falei, de uma pessoa que me mandou uma mensagem pedindo oração pela irmã, né? Nada contra a oração, tá, pessoal? Eu não estou aqui para dizer que nós não devemos orar um pelos outros. Mas o pedido da oração me chama a atenção. O pedido da oração estamos num relógio de oração, a família, amigos, pessoas próximas, para que Deus cure a minha irmã, para que Deus tire a minha irmã dessa situação. E qual o problema desse tipo de oração ou desse tipo de pedido? Porque nós não temos garantia de que Deus vai curar a pessoa e vai tirar ela daquela situação.
embora esse seja o nosso desejo. E aí o que a gente aprende nesses lugares? Agora começa o paralelo que eu vou fazer. O que a gente aprende nesses lugares, nessas seitas, dessas pseudo-igrejas cristãs evangélicas? Que nós não devemos aceitar miséria, doenças, situações diversas à fé cristã. Ou seja, não aceitar nada que nos faça sentir ou sofrer. Nós não devemos aceitar. E com isso, quando nós nos deparamos com uma situação de enfermidade, como essa situação de uma pessoa internada no estado grave, nós vamos pedir orações e muitas vezes pessoas vão fazer orações e vão falar para a pessoa que está pedindo oração que não, fica tranquila, Deus vai intervir, Deus vai curar, o milagre vai acontecer. Então nós vamos fazer uma oração aqui de fé e vamos determinar a cura. Não, porque Deus tem que curar, porque Deus tem que fazer, porque Deus não desampara o justo, porque Deus vai aparecer. E só para você saber, Deus desampara o justo sim. Isso é possível. Deus desampara aquela pessoa que procura viver uma vida de retidão, uma pessoa que se afasta do pecado, do mal, uma pessoa que você olha para ela e fala assim, nossa, eu vejo Jesus naquela pessoa. Deus desampara essa pessoa também. A diferença é que essa pessoa, mesmo quando ela fica desamparada, ela sabe em quem e no que tem crido. Então a esperança dela não se dá pelo que ela vê externamente. A esperança dela não se dá por conta de um problema de saúde, como essa situação que eu estou relatando. Ah, porque Deus vai curar, porque Deus vai fazer o meu familiar sair dessa situação. Eu acho que quando é certo, eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. É certo que quando nós nos deparamos com uma situação de enfermidade, principalmente no momento onde a pessoa está presa a um leito de hospital, nós como cristãos genuínos, nós como representantes, embaixadores de Deus, é assim que eu me vejo hoje, como uma pessoa que precisa refletir a Jesus, nós devemos ter sempre uma palavra de fé e conforto, não no sentido de falar, olha, seu familiar vai sair dessa situação. Olha, diferentemente desse discurso dessas igrejas de mercado, é você falar assim, olha, Deus ele pode mudar toda e qualquer situação. Minha oração não será diretamente para cura, mas será para que seja feita a vontade de Deus e no que acontecer, sendo a vontade de Deus, para que Ele nos mostre qual que é o propósito dEle para esta situação. Então eu não vou orar, ó Deus, cura, mas ó Deus, o que nós vamos aprender com isso daqui? Ó Deus, fortalece o coração dos familiares, dá força, porque nós sabemos, ó Deus, que tudo aqui pode acontecer, a pessoa pode sair curada, um milagre, mas a pessoa também pode morrer, que também é um milagre. Mas nós não enxergamos assim, porque a lógica da igreja de mercado é: nós não devemos aceitar a doença, nós não devemos aceitar a adversidade. Então, quando se morre, parece que fracassou, parece que faltou fé. E nem sempre, ou quase nunca, é falta de fé, mas pelo contrário, é a soberania de Deus. É Deus atuante. Ah, mas que maldade! Fulano era tão bonzinho, fulano fazia tantas coisas boas, fulano tirava dele para dar para outras pessoas. E Deus deixa a pessoa dessa forma, desse jeito, sofrendo desse jeito. Qual que é o teu parâmetro para uma pessoa boa? Qual que é o parâmetro que você tem de alguém que faz o bem? Deixa eu te dar um parâmetro. Isaías 53. Você já leu? Você já leu? Que fala do sofrimento
do Cordeiro Santo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, você acha que essa pessoa, o sofrimento dela é maior ou foi maior do que aquilo que Jesus sofreu por nós? Inocente, sem culpa, sem pecado. E ele foi moído, e ele foi estraçalhado naquela cruz. Olha o seu parâmetro para dizer se essa pessoa não merece isso. Eu não estou dizendo aqui, tá, que as pessoas merecem a maldade, não é isso. Eu estou dizendo que o nosso parâmetro, a nossa visão de Deus está completamente equivocada. Porque esses lugares nos ensinaram a se relacionar com um Deus utilitário, um Deus que vai suprir e sempre nos dá vitória. Todo mundo quer ser como Abraão, como Jacó, como Gideão, como Josué. Todo mundo quer vitória. Nós buscamos vitória. Mas você sabia que para o cristão a morte também é vitória? Ou seja, na morte nós somos entregues a Deus. Na morte nós voltamos para o nosso lar espiritual. Se assim estamos trilhando um caminho para o céu. Então, até mesmo na morte do justo, é um milagre. Mas nós, por conta da nossa visão embotada, equivocada de Deus, pelo prisma da religião, nós achamos que Deus tem a obrigação de sempre atender no momento que nós estamos sofrendo ou vivendo uma adversidade. E nós queremos que Deus haja, nós queremos que Deus intervenha. Mas o silêncio de Deus também pode ser uma resposta. Por quê? Queremos que o nosso ente querido pare de sofrer. Mas vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Vamos analisar ou vamos avaliar como Deus nos enxerga, como Deus nos vê. O que Deus sabe dos nossos corações, da nossa mente? Então nós queremos ou nós achamos que somos mais misericordiosos do que Deus por conta do falso ensino, por conta deste ensino de não aceitar a adversidade. Pessoal, eu quero que fique muito claro que aqui eu também não estou fazendo um discurso para as pessoas se acomodarem. Não tem a ver com acomodação, mas tem a ver com um relacionamento sadio com Deus, de entender que quando o milagre não ocorre, porque o milagre não é regra, é uma exceção. Só que hoje o milagre passa a ser regra nesses lugares. Se você vai numa igreja, vai num local onde é cultuado ou tem um culto que dizem que é a Deus, se não houver milagre, aquele culto não serviu, não valeu. As pessoas estão desejosas, sabe do quê? De milagres. Milagres. E nem sempre o milagre vai acontecer, ou quase nunca vai acontecer. O milagre é um momento de nós celebrarmos a Deus e dar a glória a Deus. Mas nesses lugares, a glória é da instituição, a glória é da fé da pessoa que cumpriu com aquilo que ela foi orientada a fazer. Ou seja, o milagre aconteceu porque eu manifestei a minha fé. Como você manifestou a sua fé? Fazendo 7 terças-feiras, 7 sextas-feiras, porque eu vim 16 domingos, porque eu dei oferta, porque eu fiz um sacrifício. Ou seja, o milagre aconteceu porque ela produziu, porque ela fez o milagre acontecer, não porque Deus é soberano e Ele faz como quer, quando quer e a hora que quer. Ele não precisa mostrar para a gente mais nada. Ele não precisa nos provar mais nada. Nós é que precisamos mostrar e provar para Ele todos os dias que a nossa fé, mesmo sendo pequena, como um grão de mostarda, a nossa confiança está nele. Nossa confiança é o Senhor. Então, para essa pessoa que me pediu oração, para essa pessoa que está nesse relógio de oração, para que o seu familiar seja restabelecido, seja curado, a minha oração é: Deus, faça a tua vontade naquele lugar. Se for da tua vontade curar,
glória a Deus, todos vão ver a tua grandeza, a tua glória. Mas se o Senhor não curar, essa pessoa vai ver a tua glória. E glória a Deus também é milagre. Muitas vezes nós não choramos a perda, ou não é a dor do ente querido, mas é a falta que vai fazer para nós. E nós não enxergamos que talvez essa pessoa esteja sofrendo e Deus esteja abreviando, aliviando esse sofrimento da pessoa. Muitas vezes pessoas pedem socorro, clamam por socorro, caladas. E Deus está vendo esse clamor, Deus está ouvindo esse clamor e Deus vai lá e abrevia isso, mas nós queremos a pessoa aqui, ainda que ela fique com sequelas, ainda que ela esteja sofrendo, nós queremos ela aqui, porque nós não aceitamos a separação. E isso é um relacionamento egoísta. Não é assim que Deus nos quer, não é assim que devemos nos relacionar com Deus. Talvez por conta desse prisma que é trazido pela religião, por essas igrejas de mercado, muitas pessoas têm fracassado na fé, muitas pessoas têm desistido de Deus. E, na verdade, elas sempre estiveram tão distantes de Deus, ou melhor, elas nunca estiveram perto de Deus. Elas estiveram perto de um Deus criado pela religião, seja ela evangélica, seja ela qual for. Nós não sabemos nos relacionar com Deus. Nós temos que aprender e a entender que a soberania de Deus, ela, mesmo quando nós não entendemos, ela ainda assim faz todo sentido. Como eu falei, Deus enxerga o coração e a mente. Nós queremos ou achamos que a nossa oração ela vai ter mais poder quando nós ligamos ela a outras pessoas e vamos usar aquela passagem onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. É verdade. Deus está onde tem 2 ou mais reunidos. Mas não quer dizer que 2 ou mais reunidos pedindo algo que não é a vontade dele, ou que ele conhecendo o coração de quem está pedindo, ou o coração de quem vai receber, que ele vai fazer. Milagre não é só quando as coisas correm bem, não. Existe milagre também quando as coisas vão mal. Você sabia disso? Porque quando as coisas vão mal, que você vê um ser humano forte e confiante em Deus, ali tem um milagre. Ali tem um milagre, ali ele reflete a Deus, ali ele reflete Jesus. Então, quando você for orar agora por alguém que esteja num leito de hospital, necessitado de um milagre urgente, faça a oração que Jesus fez. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, essa ira tua. Contudo, Senhor, faça-se a tua vontade prevaleça e não a minha. A nossa vontade é para que as pessoas não sofram e saiam do hospital. Essa é a nossa vontade. Mas, Senhor, qual que é a tua vontade? Se a tua vontade é tirar essa pessoa de lá, tira. Se não for, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Nos dê suporte e condição de suportar a perda, a falta. Mas ainda assim, o teu nome seja exaltado em todo o tempo. E aí, numa outra situação, lá no nosso futebol, uma pessoa que aparentemente cristã na sua fala, na sua oração fervorosa, e aí no momento de um lance extremamente infeliz e lance de futebol, essa pessoa recebeu uma falta, machucou o joelho e disparou ali horrores para o seu algoz ali, para quem fez a falta. E ali falou horrores, xingou, palavras de baixo calão, falou que a pessoa era má, era bandido, que deveria sair. Gente, foi uma coisa assim horrível e absurda. E eu fico imaginando como que essa pessoa se enxerga diante de Deus. Vamos imaginar que realmente ele tivesse razão no que ele estivesse falando em ter recebido aquela falta, que ele achou que foi acima da média ali, acima da nossa brincadeira, e acabou ocasionando uma lesão nele.
Vamos imaginar que ele tivesse razão e a pessoa que cometeu a falta fosse mal. Ué, essa pessoa não merece misericórdia, ainda que o sangue está quente. Mesmo algum tempo depois, minutos depois, no dia seguinte, a pessoa continuou achando que tinha razão. E a pessoa que se diz cristã, que se diz crente, evangélico, a pessoa não sabe liberar perdão. A pessoa não sabe liberar perdão. A pessoa, ela acha que parece, ou ela acha por conta de um falso ensino, como eu falei, por conta de um Deus que se criou, um Deus vingativo, um Deus rancoroso, um Deus que faz milagres se você opera de um joystick para que chegue a sua bênção. As pessoas criam um Deus perverso, que só salva alguns e não a todos, que só vai salvar uma turma. E a gente, muitas vezes, deixa de refletir a Jesus nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Eu fiquei imaginando aquela pessoa que estava xingando a outra que cometeu a falta nela, e a pessoa que cometeu a falta nela precisa de Jesus. Mas esse cristão aqui que sofreu a dor, que sofreu o mal, o dano, não refletiu Jesus. Ficar nervoso na hora, normal. Mas o que saiu da boca da pessoa, aquilo me espantou, de verdade. Por quê? A própria palavra de Deus fala, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai de nós é o que está em nós. Se só o que está em mim é praga, maldição e tudo aquilo de ruim que diminui a pessoa do outro lado e depois eu quero levar essa pessoa para Jesus, como? Se o que está em mim é mal. O que essas igrejas ensinam? O que essas igrejas fazem? Elas fazem as pessoas dependerem de um Deus que era um Deus que, de acordo com o pecado do povo, punia, não punia, abençoava, não abençoava. Ou seja, fazer com que as pessoas se relacionem com Deus de uma forma a dar para receber, quando na realidade nós já temos em Cristo toda sorte de bênçãos. Somos livres do pecado e somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Mas nós queremos nos relacionar com o Deus do passado, que é um Deus que, na cabeça e no prisma desses religiosos, é um Deus que a gente consegue manipular e achar que essa manipulação é fé, quando na realidade nós estamos tão distantes do que realmente é Deus. Veja só o que no livro de Hebreus é falado. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando a gente olha nessas igrejas de mercado, bispos e pastores levando as pessoas a se relacionarem e levando as pessoas a buscarem os profetas do passado, a repetirem os feitos dos profetas do passado, elas automaticamente impedem de que essas pessoas se relacionem com Jesus. Impedem que essas pessoas tenham um relacionamento com Cristo, de poder falar com Cristo e expressar de fato e de verdade o que ela carrega no coração. A maldade, o desejo, a cobiça, a promiscuidade, a avareza. Quando você olha
para os personagens do passado, para os profetas do passado. Esse pessoal, ele não deve ser idolatrado ou deve ser imitado, porque eles apontavam para Cristo. Então nós devemos olhar para ele não com o prisma de um Deus do passado que abençoava por conta dos feitos dos homens, mas porque hoje, através de Jesus, nós temos acesso a Deus, ao perdão de Deus, e Ele vai cuidar daqueles que se sujeitam à sua vontade. Muitas vezes os milagres não ocorrem, já falei, não é por falta de fé, mas porque aquilo que você pede não está no centro da vontade de Deus, ainda que seja uma cura, ainda que seja um emprego, ainda que seja a volta do casamento, ou ainda que seja um casamento, um filho. Tudo nós devemos colocar no centro da vontade de Deus e falar: Deus, se for para a tua glória, se for para engrandecer o teu nome, que assim o seja. Se não for, que eu nem sinta falta disso. Nós buscamos a vida inteira por alguma coisa e nunca aconteceu. E nós nem se demos conta que a gente viveu todo esse tempo sem aquilo que nós tanto queríamos. Imagina que eu busque essa caneta por um tempo, por 1 ano, 2, 10, e essa caneta nunca me chegue às mãos. Passou 10 anos da minha vida e eu não morri porque eu não tive essa caneta. Então nós estamos perdendo momentos esperando algo que talvez a gente coloque na nossa cabeça que só vai ser feliz. A gente coloque na nossa cabeça que só vai ser feliz quando aquilo acontecer. E nós nem nos demos conta de que o tempo passou e deixamos de ser felizes, mesmo sem aquilo que queríamos. Então, coloque todas as coisas diante de Deus e fala: Senhor, é para a tua glória? É para a tua grandeza? Ou é para a minha vaidade? Ou é para o meu uso pessoal? Então, que nós possamos aprender a ser bênção na vida das pessoas e que as coisas que nós queremos que nos sejam agregadas ou acrescentadas sejam realmente aquilo que não vai nos fazer perder ou desviar do caminho, que é a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meus amigos, a cada um de vocês. Eu espero que eu tenha me feito entender aqui neste vídeo e que as 2 pessoas aqui relatadas, nós estejamos em oração por elas. Não para que seja feita a vontade delas, mas para que seja feita a vontade de Deus, porque em sendo feita a vontade de Deus, o nome de Jesus é glorificado. Seja perdendo, seja ganhando, todo louvor, toda honra, toda glória seja ao nome de Jesus. Até uma próxima.